Salve família! Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Neste episódio trarei uma imersão no submundo sombrio e intrigante da máfia italiana. Hoje, vamos explorar a vida e o legado de um dos chefes mais insanos que já governaram sobre o império da máfia em Nova York. Prepare-se para mergulhar na história de Vito Genovese, uma figura enigmática que deixou uma marca indelével na história do submundo organizado. Ao longo deste vídeo, desvendaremos os intricados caminhos da ascensão, o poder incontestável, as alianças obscuras e os erros fatais que definiram a trajetória deste homem temido. Então já deixa seu like, se inscreva e ative o sino. Junte-se a nós enquanto exploramos os bastidores do Império Genovese, revelando os segredos, as traições e os momentos que moldaram a vida de um dos chefes mais formidáveis da Cosa Nostra. Eu tô deixando meu Pix caso queiram contribuir com o canal. Esteja preparado para uma jornada fascinante pelos corredores escuros dessa história mafiosa, enquanto desvendamos a saga de Vito Genovese, o estrategista implacável que dominou o submundo com astúcia e voracidade. Aperte os cintos, pois estamos prestes a embarcar em uma viagem pelos becos sombrios e sinistros da máfia italiana, guiados pela figura central desta narrativa, Dom Vito Genovese. Então bora pro vídeo. Vito Genovese nasceu na Itália em 21 de novembro de 1897, mas sua família emigrou para os Estados Unidos em 1913, quando ele tinha 15 anos, estabelecendo-se em um setor popular de Manhattan, conhecido como a Pequena Itália. Genovese iniciou sua carreira no submundo roubando vendedores ambulantes e fazendo trabalhos para mafiosos. Desde o início, esteve envolvido em gangues de rua sinistras constantemente em conflito, resolvendo tudo à base de armas de fogo. Essa era a filosofia de Genovese e seus amigos mais próximos. Registros policiais mostram que durante seus anos de juventude, Genovese enfrentou acusações de disparar contra um homem em Queens, atropelar e dar de baixa em outro no Brooklyn, carregar um revólver carregado em seu cinto e acabar com outro gangster. Mas antes disso, Vito Genovese e seus associados começaram a trabalhar para o jogador e mafioso Arnold Rotem, que reconheceu o potencial lucrativo da proibição e instruiu Lucky Luciano, Frank Costello e Vito Genovese a lançarem sua própria operação de contrabando de álcool. No final da década de 1920, Genovese, assim como Luciano, já trabalhava para Joe Masseria, o chefe de uma poderosa gangue em Manhattan, que eventualmente, sob outro nome, se tornaria a família que ele mesmo lideraria, mas ainda faltava muito para isso. Antes da ascensão ao poder de Vito Genovese, a disputa castelomarese eclodiu em 1930 entre Joe Masseria e Salvatore Maranzano. Genovese supostamente deu de baixa em Gaetano Reina, o líder de uma gangue do Bronx. Reina havia sido aliado de Masseria, mas ele decidiu acabar com ele depois de suspeitar que estava secretamente ajudando o arqui-inimigo de Masseria, o líder da gangue do Brooklyn Salvatore Maranzano em 26 de fevereiro de 1930. Genovese supostamente armou uma emboscada para Reina quando saía da casa de sua amante no Bronx e o atingiu na nuca com uma espingarda. Masseria assumiu o controle direto da gangue de Reina, mas ele tinha seu carrasco mais perto do que pensava. Como parte de um acordo para receber os negócios de Masseria e se tornar o segundo no comando de Maranzano, Lucky Luciano concordou em orquestrar a morte de seu próprio chefe. É claro, Genovese não teria problema em trair seu atual chefe e se juntar às intenções ambiciosas de Luciano. Finalmente, Luciano atraiu Masseria para uma reunião onde ele foi dado de baixa em 15 de abril de 1931 em um restaurante em Coney Island. Um dos sicários era Vito Genovese. Após isso, em setembro de 1931, Lucky Luciano e Vito Genovese planejaram a queda de Salvatore Maranzano, depois que Luciano recebeu informações de que Maranzano planejava acabar com Genovese. Então Luciano e Genovese organizaram uma equipe de sicários para dar de baixa em Maranzano. Primeiro, em 10 de setembro de 1931, Luciano enviou 4 gangsters judeus cujos rostos eram desconhecidos para Maranzano. Contando com a ajuda de Meyer Lansky e Bugsy Siegel, eles acabaram com Salvatore Maranzano em seu próprio escritório. Posteriormente, Luciano criou a famosa comissão para servir como órgão de governo da máfia organizada. Sob esse novo contexto da máfia, Lucky Luciano assumiria o controle do que viria a ser chamada de família mafiosa Luciano, elevando seus associados italianos em quem mais confiava a posições de alto nível.
Nomeou Vito Genovese como o segundo no comando e Frank Costello como conselheiro. Vito Genovese era um homem com apetite por violência, como demonstrou novamente após a queda de sua primeira esposa por tuberculose. Imediatamente anunciou sua intenção de se casar com Anna Petillo, que já estava casada com Gerard Berna. Coincidentemente, Berna foi encontrado estrangulado em um telhado de Manhattan e pouco tempo depois, em 1932, Genovese casou-se com a viúva, que também era sua prima pelo lado da família de sua mãe. Para ele, o casamento era simplesmente um ritual sem consideração pela vida humana. Em 1934, Genovese recebeu a ordem de eliminar o mafioso Ferdinand Boxia. Resulta que Vito e Boxia estavam envolvidos em um plano para enganar a considerável quantia de $150 mil de um jogador rico durante uma partida de cartas de alto risco após o jogo. Boxia exigiu sua parte, pedindo $35 mil por ter apresentado a vítima a Genovese. Em vez de concordar com esse pagamento, Genovese optou por medidas mais drásticas e decidiu eliminar Boxia em 19 de setembro de 1934. Genovese e 5 cúmplices, segundo relatos, fatalmente balearam Boxia em uma cafeteria do Brooklyn. Em 1936, Vito Genovese tem a oportunidade de assumir o comando da família, quando Lucky Luciano é condenado por acusações de proxenetismo e enviado para a prisão por 50 anos. Embora Genovese se considere o herdeiro aparente, as coisas não saem como planejado, pois as autoridades também o perseguem. Vito estava envolvido em uma queda no início da década de 1930, mas de alguma forma consegue evitar a condenação justo quando está prestes a assumir o controle da família. Luciano é forçado a fugir para a Itália para escapar da acusação de quedas. Compreendendo isso, Luciano envia uma mensagem de sua cela na prisão para que Frank Costello assuma o comando e se torne o chefe em exercício. Costello, assim como Genovese, nasceu na Itália em 1900 e chegou aos Estados Unidos aos 4 anos de idade com seus pais. Com Vito fora de cena, Frank Costello torna-se uma figura poderosa à frente da maior família criminosa da América. Com mais de 400 soldados sob seu comando, Costello preenche facilmente os sapatos de Luciano e continua adicionando bilhões de dólares à fortuna da família. Enquanto isso, no Brasil, Genovese tenta abrir caminho. Rumores dizem que, ao fugir dos Estados Unidos sob acusação de quedas, ele levou consigo $750 mil em suas malas. Vito se aproxima de Getúlio Vargas fornecendo dinheiro e doações para edifícios fascistas. Há até rumores de que ele conseguiu realizar a queda de Vargas em São Paulo. Genovese é acusado de ordenar a queda de Carlos Tresca, editor de um jornal em São Paulo e inimigo de Vargas em 1943. Acredita-se que ele facilitou a queda como um favor ao governo brasileiro. Tresca foi baleado e dado de baixa fora de seu escritório de jornal em São Paulo em 11 de janeiro de 1943. Como recompensa por suas doações e serviços, Vargas concede a Genovese uma distinção de cavaleiro brasileira. No entanto, apesar dessa distinção, Vito nunca pode relaxar completamente, já que Vargas era conhecido por executar mafiosos. Quando começa a Segunda Guerra Mundial, ele aproveita a oportunidade e mais uma vez demonstra sua dupla face e facilidade em mudar de lado. No momento em que os aliados invadem o Brasil em setembro de 1943, Genovese muda rapidamente de estratégia e oferece seus serviços ao exército dos Estados Unidos. Eles acreditavam que ele estava fazendo um favor, mas o que ele realmente estava fazendo era salvar a própria pele e, subrepticiamente, liderar um esquema de mercado negro. Vito Genovese, o mafioso, com o dom de sempre sair ileso, converte uma derrota em vitória. Mais uma vez no Brasil, ele rouba suprimentos de bases militares, corrompendo oficiais do exército e vendendo-os no mercado negro. Apesar da vida lucrativa que construiu no Brasil, sua verdadeira ambição e destino ainda o aguardam a mais de 4.000 milhas de distância do outro lado do Atlântico. Apesar de sua ajuda no Brasil, ele continua sendo um homem procurado em São Paulo. A polícia tem uma testemunha, Pedro Latempa, que o implica em uma queda não resolvida. Em agosto de 1944, as autoridades brasileiras localizam Genovese em São Paulo e o trazem de volta para enfrentar a acusação de queda. No entanto, ele não tem a intenção de assumir a responsabilidade. Em janeiro de 1945, enquanto está sob custódia protetora, Pedro Latempa reclama de problemas na vesícula e administra um analgésico se, 2 horas depois, ele está morto.
O toxicologista relata que ele tomou sedativos suficientes para matar 8 cavalos. Com La Tempa fora do caminho, não há caso contra Genovese. O juiz diz a ele que se houvesse um fragmento de evidência corroborativa, eles o teriam condenado astutamente, repreendendo-o por ter evitado a justiça repetidamente. Vito Genovese é um homem livre, mas já não é o chefe. A liderança ainda pertence ao seu antigo colega de família, Frank Costello, que próspera como chefe da família. Vito pôde se reunir com a família Luciano em Nova York após sua libertação em 1946. No entanto, nem Costello nem seu subchefe William Moretti estavam dispostos a ceder-lhe o poder. Costello se apresenta como não mafioso, vendo a si mesmo como um homem de negócios, às vezes roçando a aristocracia. Com suas conexões, Costello desenvolve a reputação de ser o chefe que conecta o mundo legítimo ao da máfia. Candidatos masculinos no Partido Democrata iam até ele com o chapéu na mão, buscando sua bênção. Quando a máfia toma controle do sistema político e judicial, decidindo quais projetos de lei são aprovados e como a justiça é administrada, é nesse momento que você está em perigo. Apesar de suas vestimentas elegantes, Costello, com sua inteligência, representa uma ameaça para Genovese. Vito observa de longe enquanto Costello se torna uma figura importante em Nova York. Intimidado pela inteligência de Costello e invejoso de sua capacidade de realizar com palavras o que ele só poderia fazer com uma pistola. Apesar de sua aparência civilizada e cultivada, Frank Costello foi um dos mafiosos mais perigosos na história americana. Em dezembro de 1946, Meyer Lansky convocou uma reunião dos chefes das principais famílias criminosas em Havana. A venda de heroína, o jogo em Cuba e o que fazer com Bugsy Siegel e o projeto em apuros do Hotel Flamingo em Las Vegas foram os 3 temas discutidos. A conferência durou pouco mais de uma semana e ocorreu no Hotel Nacional de Cuba. Durante a conferência, Luciano teve uma reunião privada com Vito Genovese. Durante a reunião, Vito tentou convencer Luciano a tornar-se o chefe dos chefes e permitir que Genovese liderasse tudo. Luciano rejeitou calmamente a sugestão de Genovese, dizendo: "Eu não há chefe de chefes. Eu o rejeitei na frente de todos. Se eu mudar de ideia, aceitarei o título, mas não dependerá de você. Agora, você trabalha para mim, e não estou com disposição para me aposentar. Não me faça ouvir isso novamente, ou perderei a paciência." Posteriormente, Genovese tornou-se o capo de sua antiga equipe no Greenwich Village, mas em 4 de outubro de 1951, o subchefe da família, Willie Moretti, foi dado de baixa por ordem da comissão da máfia porque os chefes estavam insatisfeitos com seu testemunho durante as importantes audiências. Eles temiam que, com a sífilis afetando agora seu cérebro, ele pudesse começar a falar com a imprensa. Então, Vito Genovese foi nomeado o novo subchefe por Frank Costello. No entanto, Vito percebe que o primeiro-ministro está cometendo um grande erro. Costello prefere lidar apenas com as pessoas importantes, ignorando os menos destacados, negligencia as tropas, focando apenas nos capos. Os membros leais das tripulações reclamam de terem sido negligenciados, e Genovese aproveita essa insatisfação como uma oportunidade para minar a liderança de Costello. Vito nunca perde de vista sua identidade mafiosa, enquanto Costello começa a acreditar em sua própria imagem e mito. Genovese cobiça o posto de Costello, mas tomá-lo diretamente não é uma boa ideia devido à oposição dos chefes, então ele fortalece estrategicamente sua posição acumulando dinheiro, soldados e sicários, esperando pacientemente que Costello cometa um erro. Até meados da década de 1950, Genovese finalmente decide confrontar Costello. Ele sabe que terá apenas uma oportunidade, então estuda as rotinas de Costello. Descobre que, aos 66 anos, Costello escolhe táxis ou caminha para diversas reuniões pela cidade e, em algumas ocasiões, viaja sem guarda-costas, tornando-se um alvo fácil. Finalmente, ele ordena a Vincent Gigante que acabe com Costello. Em 2 de maio de 1957, Frank Costello desfruta de uma refeição com amigos em um restaurante do lado oeste. Após o jantar, ele pega um táxi para voltar ao seu apartamento. Costello vivia em um luxuoso apartamento que dava para o Central Park, conhecido como os Apartamentos Majestic, embora soubesse que Genovese estava por perto. Costello estava tão seguro de si mesmo que entrou no saguão numa noite e foi recebido por Gigante, que levanta sua pistola e grita: "Isso é para você e Frank."
Costello está coberto de ketchup humano quando chega ao Hospital Roosevelt, mas a bala apenas roçou seu crânio. Frank Costello survive. Quando as autoridades investigam a fracassada queda, o porteiro do Majestic identifica Gigante como o sicário de Costello. Gigante é julgado por tentativa de queda, colocando Genovese em uma posição complicada. Se Costello apontar para Gigante, ele poderia apontar para Genovese, mas no julgamento, Costello respeita a regra da máfia, o código de silêncio, e diz ao júri que não reconhece Gigante. Gigante é absolvido e, ao sair do tribunal, se aproxima de Costello, estende a mão e diz: "Obrigado, Frank." Vito Genovese parece ter evitado um problema no julgamento de Vincent Gigante, mas sabe o que vem a seguir ao ver Anastasia, o homem conhecido como o Carrasco e um dos sicários mais loucos da época, sendo o atual chefe da família. Anastasia era grande amigo de Frank Costello. Então, o mais provável era que em algum momento ele contra-atacaria, mas Genovese decide golpear primeiro. O problema era chegar a Anastasia. Ele vivia em uma mansão em Nova Jersey, guardada por cães e cercas de arame farpado. Sempre viajava com guarda-costas. Vito e Gigante precisavam de alguém de dentro, então se aproximam de um homem ambicioso de Anastasia, o famoso Carlo Gambino, e o convencem de que ambos estariam melhor sem Anastasia. Em 25 de outubro de 1957, Albert e Anastasia entram em um barbeiro no centro de Manhattan. Seus guarda-costas estacionam o carro em um estacionamento subterrâneo e dão um passeio. Ele fecha os olhos e relaxa na cadeira do barbeiro. Dois homens com ternos e lenços cobrindo seus rostos se aproximam por trás e não lhe dão tempo para reagir de maneira adequada. Ao ver que Anastasia estava caído, com a única linha de defesa de Costello eliminada, Genovese entra em ação. Ele se declara o novo chefe da família Costello, sabendo que seu tempo havia terminado. Seu reinado estava completo e, se não se rendesse ou abdicasse, seria dado de baixa. Vito despoja Costello de todos os seus ativos de jogo e interesses em Las Vegas, Flórida, no Caribe e em Nova York. Frank Costello envia a mensagem para Vito Genovese: "Dom Vito é seu, você está no controle." Vito Genovese conseguiu. Agora é o chefe da maior família mafiosa de Nova York, mas também está em sérios apuros. Cegado por uma ambição implacável para chegar lá, ordena quedas de líderes da máfia sem a aprovação de seu corpo governante, a comissão. Este não é o único problema que alguns membros da comissão acham desconfortável. Genovese está se envolvendo abertamente e sem restrições no contrabando de tóxicos. Vito sempre pensou que os tóxicos eram um bom negócio para a máfia, mas o Congresso havia recentemente aprovado leis rigorosas contra os entorpecentes e muitos chefes da máfia estavam preocupados com as consequências. Os tóxicos atraíam a atenção, o que significava que se você fosse contrabandista, fosse pego e enfrentasse muito tempo na prisão, se tornaria um informante. Poderia receber até 30 anos de prisão, e sentiam que se mantivessem um certo perfil em relação aos tóxicos, poderiam evitar isso. Os chefes da máfia em todo o país temiam que Genovese fosse um mafioso que não jogava pelas regras e que suas operações de contrabando pudessem atrair as autoridades para eles. Como resultado, e para acalmar as águas legitimando seu novo poder, ele convocou uma reunião nacional da Cosa Nostra em novembro de 1957. A comissão não estava programada para convocar outra convenção nacional, mas Genovese insistiu que os chefes de todas as outras famílias, incluindo as de Nova York, tinham que se reunir devido a esses desenvolvimentos importantes. Ele queria que fosse conhecido como o chefe de uma família, então escolheram o mesmo local onde se reuniram no ano anterior em uma convenção nacional em uma pequena cidade no norte do estado de Nova York. Isso se mostraria o maior erro da vida de Genovese. Em 14 de novembro, poderosos mafiosos dos Estados Unidos e da Itália se reuniram na propriedade de Joseph Barbera, mas as autoridades perceberam que o filho de Barbera estava reservando quartos em hotéis locais e recebendo grandes quantidades de carne de um açougue local, então decidiram vigiar a casa de Joseph Barbera. Quando a polícia estadual descobriu numerosos carros de luxo estacionados na casa de Barbera, começaram a verificar as placas. Ao descobrir que muitos desses veículos estavam registrados no nome de mafiosos conhecidos, a polícia estadual reforçou a cena e ergueu um bloqueio. Ao perceber a presença policial, os mafiosos começaram a fugir de carro e a pé.
Alguns correram para seus carros, outros fugiram pela floresta rasgando seus ternos de seda enquanto corriam. A polícia finalmente conseguiu deter 60 membros da máfia, incluindo alguns líderes de Nova York. Todos tiveram a mesma desculpa. Ouviram dizer que Barbera estava doente e todos foram visitá-lo para expressar seus respeitos. Evidentemente, era uma convenção de mafiosos e não podia ser descartada simplesmente como uma reunião casual, e a alegação de todos de que foram visitar um amigo doente não podia ser aceita. O anúncio triunfal de Vito Genovese à comissão de que ele é o novo chefe da família mafiosa. Luciano falhou, mas teve sucesso ao expô-los todas às autoridades. O Departamento de Justiça estima que pelo menos 50 conseguiram escapar. 20 membros da máfia se declararam culpados por conspiração para cometer perjúrio e obstruir a justiça, com algumas sentenças de 3 a 5 anos. No entanto, todas as sentenças são anuladas pela Corte de Apelações dos Estados Unidos por falta de provas, mas o dano está feito. Genovese despertou um gigante adormecido, o FBI os atinge como uma bomba, entrando para a história como o maior erro na história da máfia e Vito Genovese em uma situação delicada. Ele havia estado à frente? Posteriormente, especula-se que Luciano e Carlo Gambino ajudaram a pagar parte dos $100 mil a um contrabandista porto-riquenho para implicar falsamente Genovese em um negócio de tóxicos. Não se sabe ao certo se isso foi verdadeiro, mas em 7 de julho de 1958, Genovese foi acusado de conspirar para importar e vender entorpecentes. Finalmente, em abril de 1959, o homem conhecido no submundo como Dom Vito é finalmente pego em um tribunal federal de Manhattan. Ele é multado em $20 mil e condenado a 15 anos de prisão por liderar um sindicato internacional de entorpecentes que contrabandeava heroína e coca para as terras estadunidenses. Da prisão, Dom Vito não para sua onda de maldade em setembro de 1959, e Genovese supostamente ordena a queda do mafioso Anthony Carpiano, irritado pelo atentado a Costello. Anthony não havia comparecido à reunião onde, em sinal de protesto em resposta a Genovese, foi dado de baixa. Em abril de 1962, Genovese supostamente ordena a queda de Anthony Strong, depois de concluir que ele fazia parte do complô que o levou à prisão. Nesse mesmo ano, uma suposta ameaça de queda por parte de Genovese impulsiona o mafioso Joseph Valachi para o centro das atenções. Genovese supostamente acusa Valachi, também preso em Atlanta, de ser um informante e dá a Valachi o beijo da queda. Pelo menos foi assim que Joseph Valachi interpretou, decidindo tornar-se testemunha do governo para salvar sua própria pele. Vito Genovese foi um dos principais responsáveis por introduzir a praga da heroína nos Estados Unidos. Por fim, ele continuou governando a família mafiosa Genovese, antes conhecida como a família mafiosa Luciano, de sua cela de prisão até falecer de um ataque cardíaco em 14 de fevereiro de 1969. Saudações família! Sejam bem-vindos a mais um vídeo fascinante aqui no nosso canal. Hoje, vamos mergulhar nas intrigantes e misteriosas páginas da máfia, explorando a vida de um dos personagens mais enigmáticos e astutos que já cruzaram o submundo da máfia. Estou falando de ninguém menos que Vincent Gigante, o gangster cuja sagacidade e habilidade para enganar as autoridades o transformaram em uma figura lendária. Vincent Gigante não era apenas mais um mafioso, ele era um mestre da dissimulação, um estrategista extraordinário que usava artimanhas únicas para escapar das garras da justiça. Ao longo deste vídeo, vamos explorar a incrível trajetória desse homem, desde os primeiros dias em que emergiu nas ruas sombrias de Nova York até os momentos finais que o viram desafiando não apenas as regras do submundo, mas também as barreiras da própria sanidade. Preparem-se para uma narrativa eletrizante, repleta de reviravoltas, traições e um olhar profundo sobre como Vincent manipulou não apenas o jogo da máfia, mas também a própria percepção da sociedade sobre ele. Afinal, como um homem conseguiu se passar por louco, iludindo psiquiatras e autoridades, enquanto continuava a comandar seu império mafioso de dentro das paredes de uma prisão? Eu estou deixando meu Pix, caso queiram contribuir com o canal. Já deixa o like e se inscreve também. Sem mais delongas, apertem os cintos, pois estamos prestes a embarcar em uma jornada pelo submundo intrigante e astuto de Vincent Gigante. Não se esqueçam de deixar seus comentários e compartilhar este vídeo com os entusiastas da máfia e aqueles que apreciam histórias de astúcia e voracidade. Então agora, bora pro vídeo.
Vincent Gigante nasceu na cidade de Nova York em março de 1928. Seus pais o nomearam em homenagem a outro filho que havia falecido em um acidente 3 anos antes. O pai de Gigante, chamado Salvatore, era joalheiro e fornecia a maior parte das necessidades materiais para a família, composta por 2 adultos e 5 crianças. Sua mãe, Yolanda, ajudava o quanto podia, trabalhando meio período em uma fábrica de roupas e cuidando da criação das crianças. A família Gigante, que chegou aos Estados Unidos no início dos anos 1920, certamente não tinha uma vida luxuosa, mas também não era extremamente pobre. A infância de Vincent e o restante de sua vida transcorreram em um bairro chamado Greenwich Village, no sul de Manhattan, Nova York. Foi lá que ele recebeu seu apelido Edetim, Eu Queixo, carinhosamente dado por sua mãe, que o chamava de Cinzano, que significava Pequeno Vincenzo. Apesar do nome Vincent soar italiano, sua infância foi em grande parte tranquila, com pais amorosos que o cuidavam. Ele tinha 4 irmãos com os quais mantinha uma relação amigável. Recebeu uma educação primária bem-sucedida antes de ingressar no ensino médio, onde jogava no time local de futebol estadunidense. Sua propensão para o submundo começou a se manifestar por volta dos 16 anos, inicialmente envolvendo-se em jogos de azar, conforme relatado por seu irmão mais novo, Louis, que mais tarde se tornaria um padre. Gigante passou muito tempo jogando dados em locais ilegais, e rapidamente passou de jogador a gerente desses pequenos pontos. Em 1945, aos 17 anos, ele teve sua primeira prisão, a primeira de 7 antes de completar 25 anos, por acusações de roubo. No entanto, naquela ocasião, ele evitou a prisão. Essa mudança drástica em apenas alguns anos, de um adolescente comum a um jovem mafioso, foi provavelmente influenciada pelas novas amizades que fez na academia de boxe Stillmans. Vincent não foi uma exceção nesse assunto. Seu empresário era Thomas Eboli, apelidado de Tommy Ryan, um homem próximo a Vito Genovese, que mais tarde se tornou o chefe da família. Gigante se tornou profissional em 1944, mas, como ainda era menor de idade, usou a certidão de nascimento do irmão falecido, com o qual foi nomeado. Sua carreira como boxeador não pode ser considerada nem um sucesso total nem um fracasso. Ele participou de 25 lutas, vencendo 21, 2 delas por nocaute, e perdendo 4, sendo uma delas por nocaute. Nunca foi campeão de nenhuma divisão. Vincent parou de lutar em 1947, e parece que a partir desse momento, ele se envolveu totalmente no submundo. No mesmo ano, foi preso por roubo e, posteriormente, por incendiar um carro, mas escapou com uma sentença suspensa. Em 1950, recebeu sua primeira pena, uma pena leve de 160 dias de serviço comunitário por participar de jogos de azar ilegais organizados. Depois disso, era preso de tempos em tempos por jogos de azar ou roubo, mas nunca conseguiam provar nada. Na metade da década de 1950, ele estava fora do radar da polícia, graças ao fato de que, na época, o jovem Gigante chamou a atenção de Vito Genovese, então um capitão da máfia, que o contratou como motorista e guarda-costas. Tim pode ter conhecido Genovese por meio de um empresário que foi seu manager durante sua carreira no boxe, ou, como afirmava o FBI, por meio de Frank Alphonse Ciatti, que mais tarde assumiria uma posição elevada na hierarquia das famílias da máfia. O Bureau alegava que Vincent era próximo de Ciatti e que Frank compartilhava interesses comerciais com Genovese. Tim se associou a Genovese justamente quando o conflito de Vito com um chefe da máfia chamado Frank Costello estava prestes a se tornar uma confrontação aberta. Já falei detalhadamente sobre isso em vídeos sobre Costello e Genovese. Em resumo, Vito era o segundo homem da família na década de 1930, depois do chefe Charles Luciano. No entanto, no final da década, ele teve que fugir de acusações criminais para a Itália. Quando ele retornou, Luciano já estava na prisão e Costello estava comandando a família. Vito não estava satisfeito com isso e começou a procurar oportunidades para afastar Frank. Gradualmente, tudo se resumiu a Genovese, que decidiu fazer um ataque frontal e simplesmente matar Costello. Para esse trabalho, escolheu seu motorista, Vincent Gigante. Em maio de 1957, Tim esperou por Costello no saguão de sua casa e, com as palavras "E isto é para você, Frank", puxou o gatilho da arma. A bala parecia atingi-lo diretamente na cabeça, e Costello caiu.
Vincent saiu imediatamente do prédio e partiu em um carro que o estava esperando. Na realidade, a bala apenas roçou seu cabelo, e Costello sobreviveu. Após a tentativa de ser dado de baixa, Costello concordou em renunciar voluntariamente como chefe e se aposentar dos negócios. Frank não mencionou que Vincent havia atirado nele, e embora as autoridades estivessem quase 100% certas de que o atirador era Vincent, quando ele se entregou após alguns meses foragido, não puderam fazer nada contra ele porque Costello afirmou que tinha visto quem era, e definitivamente não era gigante. O subsequente julgamento, com as autoridades ainda tentando encontrar algo que pudesse colar, também terminou com uma absolvição, sem o testemunho da vítima, já que o caso era frágil. Na época da tentativa de queda contra Costello, Vincent provavelmente já estava envolvido na máfia, conforme a maioria dos autores o identificam como um soldado na época. Mesmo que não tenha dados precisos sobre este ponto, os fatos foram claramente alterados logo após a ascensão de Genovese, pois Tim estava muito próximo do chefe da família e de seus associados mais confiáveis. Por outro lado, uma vez que Costello se afastou, Vito assumiu o cargo de chefe e mais tarde foi um dos participantes da trama para eliminar outro chefe da família, Albert Anastasia. Ele influenciou Carlo Gambino a ocupar o lugar de Albert, permitindo que Genovese se tornasse um dos chefes mais poderosos da máfia estadunidense. Você pode ver mais sobre isso em meu vídeo sobre Joe Bonanno ou Albert Anastasia. De certa forma, o patrocínio de um homem como Vito na máfia era como um chamado do céu para gigante, algo como ganhar na loteria. No entanto, essa recém-descoberta de poder também atraiu a atenção das agências de aplicação da lei, que começaram a observar Vito de perto e procurar qualquer oportunidade para enviá-lo para a prisão. Tim, que continuava a trabalhar para Genovese como motorista e guarda-costas, poderia facilmente assumir a culpa pela empresa, por assim dizer, e foi exatamente isso que aconteceu. As autoridades acreditavam que, usando suas conexões na Itália, Vito havia organizado uma rede para contrabandear heroína para os Estados Unidos. Eles encontraram uma testemunha chamada Nelson Cantalupo, que poderia confirmar isso, e mesmo que o caso fosse extremamente obscuro, como você pode ver em meu vídeo sobre Genovese, Vito e mais de 10 outras pessoas ainda receberam penas de prisão. Entre eles estava Vincent, que foi caracterizado como um homem próximo a Genovese que executava suas tarefas, incluindo trabalhar como mensageiro para entregar mercadorias para outras cidades. Vincent passou 7 anos na prisão, sendo liberado após 4 anos, em 1964, por bom comportamento. A partir desse ponto, ele se tornou extremamente contrário a qualquer manifestação de entorpecentes, seja em seu uso ou comércio. Quando se tornou chefe, proibiu seus homens, sob pena de ser finalizado, de realizar negócios com substâncias ilegais. Para ser preciso, ele continuaria a manter a proibição imposta pelo novo chefe da família após Genovese ser enviado para a prisão. Quem exatamente liderava a família nas ruas durante esse período não é algo que vamos abordar neste vídeo. De qualquer forma, ainda havia pessoas leais a gigante na equipe de liderança, que é a única parte importante para esta história. Quem estava na cadeira do chefe depois de Genovese, seja Eboli, Lombardo, Strollo ou até Cortana, não importa para hoje. Se quiser, pode escrever sua suposição nos comentários, adoraria ler. Por enquanto, estamos mais interessados no fato de que nos próximos 6 anos, Tim subiria na hierarquia da família para capitão e começaria a encenar o show de loucura que o permitiria enganar as autoridades por quase 30 anos. Tudo começou no final da década de 1960, quando ele comprou uma casa no município de Old Tappan, no condado de Bergen, NJ. Lá, o gigante se aproximou do tenente Herbert Elmers, do escritório do promotor do condado de Bergen, que o apresentou ao chefe de polícia local, Charlie Schultz. Para fortalecer a amizade, Tim ocasionalmente enviava cartões postais recheados com notas de $100. Isso veio à tona em 1970, Elmers foi removido de seu cargo, e Vincent enfrentou uma sentença de 15 anos de prisão por subornar um funcionário. Em fevereiro, o caso foi a julgamento, e Vincent pagou uma fiança de $25.000 para permanecer em liberdade. Em abril, o advogado de gigante informou ao tribunal que seu cliente estava passando por tratamento psiquiátrico. Assim, um homem em plena saúde, confirmado por seu depoimento médico na prisão enquanto cumpria pena por tóxicos, tornou-se psicótico instantaneamente.
As autoridades, é claro, não acreditaram nele, mas ainda não sabiam com quem estavam lidando. Vincent visitaria primeiro um hospital psiquiátrico. Em abril de 1970, na época, ele reclamou de um desejo constante e quase incontrolável de dormir. Foi quando ele decidiu se submeter a tratamento. No entanto, não foi como para todos os outros. Ele tinha uma cláusula em seu contrato com a clínica que dizia que ele poderia interromper o tratamento unilateralmente e a qualquer momento. E assim o fez logo após seu advogado informar o tribunal de sua hospitalização. Em setembro, para manter sua imagem, ele foi ao hospital novamente, desta vez queixando-se de uma sensação constante de ansiedade. Sua mãe e esposa, quando questionadas pelos médicos sobre qualquer manifestação prévia de anormalidades mentais, começaram a inventar histórias, alegando que ele tinha medo do escuro, fazia birras constantes e faltava à escola devido a um mau humor. No futuro, histórias sobre suas inúmeras lesões na cabeça relacionadas a boxe e brigas de rua seriam adicionadas a isso. Em princípio, mais e mais fatos do passado apareceram a cada ano em seus registros médicos que poderiam confirmar o diagnóstico atual. Naturalmente, não foi o suficiente para as autoridades que o gigante havia sido diagnosticado em alguma clínica. Eles queriam ver por si mesmos que ele estava realmente sofrendo de esquizofrenia e enviaram seu próprio médico para vê-lo. Mais psiquiatras viriam Vincent no futuro, e ele conseguiu enganar todos eles. Aqui está o que o primeiro médico que o examinou a pedido das autoridades lembrou. O exame em si ocorreu na casa de Vincent. Encontramo-lo de roupão azul, barba por fazer e cabelo desalinhado. Acredito que ele acabará de acordar naquele momento. Então começamos uma conversa. Durante isso, ele estava sentado em sua cadeira com uma expressão passiva, quase sonolenta no rosto. A maior parte do tempo ele ficou em silêncio, às vezes ecoava minhas perguntas. Por exemplo, quando perguntei sobre a medicação, ele respondia preguiçosamente medicação, medicação, ou quando perguntei se ele tinha medo de algo, ele respondia medo, medo. Tudo o que Vincent dizia era pronunciado em um tom de voz plano, impassível e monótono. Em algum momento do interrogatório, ele se levantou e saiu rapidamente da sala. Ele retornou alguns minutos depois sem explicar nada e simplesmente voltou a se sentar em sua cadeira, mantendo sua presença impassível na sala. No final, o espetáculo deu certo. As autoridades acreditaram e suspenderam o caso. Vincent era tão convincente que seus advogados mal conseguiram dissuadir o tribunal de obrigá-lo a passar por eletrochoque, recomendado pelos psiquiatras que o examinaram a pedido das autoridades. Assim começaram quase 30 anos enganando a aplicação da lei. No entanto, isso não impediu Vincent de construir com sucesso sua carreira na máfia. No início dos anos 1980, ele era um dos membros mais autoritários da família e um dos principais candidatos ao papel de novo chefe. Como mencionei anteriormente, após a saída de Genovese dos negócios, determinar quem era o chefe ficava um pouco complicado. Alguns pesquisadores ainda acreditam que não havia um chefe naquela época, e as decisões eram tomadas coletivamente. Se acreditarmos no ex-mafioso Jimmy Fratiano, até meados dos anos 1970, Vincent já estava entre aqueles que davam as ordens. Naquela época, eram todos os fundos Terry, Phil Lombardo, Anthony Salerno e sim, Vincent. Quem era quem, não vamos resolver agora, pois há vários argumentos a favor e contra cada versão, nenhum dos quais se destaca claramente. Nesse vídeo, o papel crucial foi desempenhado por Vincent, especialmente considerando que, até 1981, Terry faleceu e Lombardo se aposentou por motivos de saúde. Isso deixou a liderança nas mãos de Vincent e Salerno. A versão mais difundida é que, antes de partir, Lombardo designou Vincent como o chefe e, por sua vez, Vincent fez com que todos ao redor considerassem Salerno o verdadeiro chefe, agindo como um mestre marionetista e dando ordens nos bastidores. Se isso é verdade ou não, é difícil dizer, pois eles estavam aproximadamente no mesmo nível hierárquico. Além disso, Salerno era mais velho que Tim por quase 2 décadas. Provavelmente, de 1981 a 1986, após Salerno ser preso, a família continuou sendo gerenciada por várias pessoas, nomeadamente Vincent e Salerno. Somente após o encarceramento de Tony, Vincent se tornou efetivamente o chefe. No entanto, é importante destacar que esta é apenas a minha interpretação dos eventos, e você sempre pode compartilhar sua opinião nos comentários. Durante esses dias,
Vincent estava prosperando não apenas em termos de regalias hierárquicas, mas também em assuntos mais práticos e relacionáveis, como ganhar dinheiro. Claro, ele tinha interesse em jogos de azar ilegais, extorsão subterrânea e alguns clubes e bares. Esses tipos de ganhos eram como o pão de cada dia para os mafiosos daquela época, e Tim também estava envolvido neles. No entanto, o que nos interessa agora é algo maior e mais incomum. Gigante exercia uma enorme influência sobre a gravadora Roulette Records. Louis Armstrong, em um momento, estava até assinado lá, e hoje essa empresa, que mudou seu nome para Warner Music, é uma das líderes na indústria musical. Roulette Records, que vou chamar apenas de Roulette, foi fundada em meados da década de 1950 por um grupo de entusiastas, incluindo Maurice Levy, que eventualmente se tornou o chefe da empresa. Levy era o que se poderia chamar de um homem da rua e conhecia muitos mafiosos, que por sua vez o conheciam. Houve até rumores de que Thomas Eberle deu dinheiro a ele para começar a firma. Se isso é verdade ou não, eu não posso afirmar, mas o fato de a família Genovese, em particular, Eberle, terem entrado no negócio é verdadeiro. Quando os associados mais antigos se aposentaram ou faleceram, foi quem se tornou o principal patrono de Levy. Levy era o parceiro perfeito para os gangsters, pois só se importava com 3 coisas: encontrar bons artistas, promovê-los e roubar tudo o que tinham. Como lembra o músico Tommy James, até o momento em que ele conseguiu sair da Roulette, ela havia roubado cerca de 40 milhões de dólares em royalties. Claro, James não foi o único. Deve-se mencionar que ele teve muita sorte. Normalmente, músicos que queriam sair acabavam como Jimmy Rogers, um famoso artista da década de 1950 que foi espancado impiedosamente após tentar deixar o selo. Levy também possuía 40 lojas de discos chamadas Strawberries, e Vincent estava obtendo sua parte também. A próxima fonte de renda para Vincent e a família Genovese controlavam os cais e sindicatos trabalhistas na orla de Nova York. O FBI acreditava que, apenas com isso, Vincent estava ganhando cerca de 2 milhões de dólares por ano para si. Esse tipo de renda, poderíamos dizer, também foi herdado por Vincent, já que o controle dos cais foi estabelecido muito antes de ele se tornar o chefe. A família Gambino dominava o Brooklyn, enquanto a família Genovese controlava Manhattan. O controle era exercido por meio da gestão dos sindicatos locais de trabalhadores portuários. Descrevi detalhadamente como um esquema assim funciona em um vídeo sobre Louis Buchalter, conforme lembrado por um homem que trabalhava no porto na época. Os homens de Vincent coletavam $25 por cada container descarregado, mas esse não era o único tipo de renda. Havia também subornos para promover o roubo e venda de vários bens, coletando dos transportadores sob vários pretextos, entre outros. Os gangsters só precisavam usar a imaginação para serem pagos. A segunda maneira interessante como Vincent e a família Genovese ganhavam dinheiro era o chamado Concrete Club. Isso era uma conspiração entre as 4 famílias da máfia de Nova York para dominar a indústria da construção por meio dos sindicatos trabalhistas. Seria mais preciso dizer que conspiraram depois de já terem assumido o controle dos sindicatos. O verdadeiro objetivo era maximizar seus lucros. O controle sobre os sindicatos permitia que a máfia parasse quase todos os locais de construção em Nova York com a ajuda de greves, tornando impossível trabalhar na indústria naquela época sem a cooperação deles. O agente do FBI Jules Bonneville Osta, que trabalhou no caso, descreveu assim: para qualquer trabalho com cimento em Nova York no valor de mais de 2 milhões de dólares, apenas 6 empresas eram permitidas para concorrer, e elas eram escolhidas pela máfia. Em troca do privilégio de concorrer, essas empresas deveriam pagar 2% para as famílias Colombo, Gambino, Lucchese e Genovese por cada contrato. Outra operação em que Vincent participou, relacionada à construção, foi a chamada Windows Cão. No final dos anos 1970, o Departamento Federal de Habitação e Desenvolvimento Urbano da cidade de Nova York lançou um programa para reduzir os custos de aquecimento em habitações públicas instalando novas janelas. Coincidentemente, as 4 famílias da máfia controlavam todas as regiões desse esquema. Gambino e Colombo tinham empresas de fabricação de janelas, enquanto Genovese e Lucchese gerenciavam os sindicatos de trabalhadores necessários para a instalação direta. Mais uma vez, conseguiram contratos para 151 milhões de dólares dos 191 milhões de dólares disponíveis, usando vários truques, como subornar autoridades e manipular lances,
através da participação apenas de empresas controladas pela máfia. A maioria dos contratos que a máfia não podia obter diretamente era monetizada indiretamente, aterrorizando as empresas encarregadas de instalar as janelas. Recebiam $2 por cada janela instalada, e aqueles que se recusavam a pagar eram regularmente privados de suas janelas. Algumas vezes, vândalos não identificados as destruíam nos armazéns onde estavam armazenadas até nos edifícios onde já estavam instaladas. Em termos de renda, particularmente significativa para Vicente, era isso. No entanto, não foi apenas no campo de ganhar dinheiro que ele prosperou. O período em que foi chefe foi caracterizado por um grande número de desertores que mais tarde falaram voluntariamente tanto para as autoridades quanto para a imprensa, e todos afirmaram que Vincent era provavelmente o chefe mais autoritário daquela geração. Descreviam-no como um cara durão, mas inteligente. Essa imagem começou a se formar muito antes de ele se tornar o chefe. Maurice Levy lembra que já nos anos 1960, quando apresentou Thomas Everly a Vincent, ele o chamou respeitosamente de Senhor Gigante, algo que Levy raramente ouvia dele. Mas, pela primeira vez, essa dureza, assim como uma mente astuta como a de uma raposa, pôde ser observada em todo o seu esplendor. Vincent, junto com os outros chefes da família Genovese, provocou um golpe na família de Filadélfia. Os genoveses queriam tirar uma fatia do jogo em Atlantic City, que se tornou legal lá em 1976, mas o chefe local Angelo Bruno se opunha de todas as formas. Então, Alphonse Thierry aproveitou a discordância entre Bruno e seu conselheiro Antônio Caponegro, insinuando a este último que a comissão não se importaria em eliminar Bruno. Caponegro caiu nessa armadilha e matou Bruno. Os genoveses aproveitaram a situação e fizeram parecer que Caponegro era o único culpado. Vincent Gigante se voluntariou para puni-lo e mostrar a todos o que acontece quando se mata o chefe sem a aprovação da comissão. Pode pesquisar como exatamente a queda foi cometido, é melhor não contar no YouTube, muito menos mostrar. Depois que Caponegro foi eliminado, um leal aos genoveses assumiu a família de Filadélfia. Tecnicamente, o líder genovese não violou nenhuma regra da Cosa Nostra aqui, na verdade, saiu da situação como seu protetor, como lembra Phil Leonetti, membro da família de Filadélfia que eventualmente se tornou testemunha do governo. Caponegro foi instruído a resolver o problema de Bruno, e quando o problema foi resolvido, Thierry começou a dizer que fulano queria se sentar e conversar, não fazer todo esse tipo de coisa. Quando Vincent se tornou o chefe da família, ele agiu com inteligência e severidade contra infratores, especialmente delatores. Os casos mais famosos são as quedas de Jerry Papa, que cometeu 2 quedas não autorizadas de membros de outra família, e Nat Maselli, que estava cooperando secretamente com as autoridades. No entanto, o evento mais característico em que Vincent agiu como defensor das regras da Cosa Nostra foi a vingança contra John Gotti pela queda não autorizada de seu chefe Paul Castellano e pela tomada da família Gambino. Você pode ouvir sobre os motivos das ações de Gotti no meu vídeo sobre ele ou seu subchefe Salvatore Gravano. Hoje, no entanto, vamos olhar para esses eventos de uma perspectiva diferente. Para Gotti, a queda de Castellano era uma situação de ou isso, ou aquilo. Para Gigante, era uma violação das regras que lhe conferiam poder, além de Vincent estar em bons termos e ter interesses comerciais com Castellano. O último impulso que levou Vincent à vingança foi que ele e Gotti eram 2 tipos muito diferentes de gangsters. Gotti nunca entendeu por que Vincent passou a maior parte de sua vida agindo como um louco, e Vincent estava irritado porque John agia como uma estrela, atraindo mais atenção do que o presidente dos Estados Unidos. Vincent não atacou diretamente, no entanto, ele foi mais astuto, fingindo acreditar que Gotti não sabia quem atirou em Paul Castellano. Vincent se manteve discreto e começou a preparar um plano. O esquema original era explodir o carro de Gotti com seu vice Frank DiCicco, mas o plano não funcionou porque coincidentemente apenas DiCicco estava no carro naquele momento. Houve várias tentativas, mas todas falharam. Gotti teve uma sorte incrível por muito tempo. Por muito tempo, Gotti nem pensava em Vincent, porque o considerava um ardente seguidor das regras da Cosa Nostra, e elas proibiam o uso de bombas, que Vincent usou em tentativas de quedas. No entanto, em 1987, agentes do FBI foram à casa de Gotti e disseram a ele que haviam descoberto uma nova tentativa de queda através de escutas telefônicas, dando uma pista de quem estava preparando isso. Caso você não saiba, nos Estados Unidos, as autoridades são obrigadas a relatar uma ameaça à vida,
Não importa como a informação chegou até elas e quem é a pessoa em questão. Gauthier, no entanto, não podia começar uma guerra baseada apenas nas palavras dos agentes e não tinha outras evidências. A única coisa que ele podia fazer era tentar fazer Gigante confessar em uma reunião cara a cara, mas Vincent era um mentiroso habilidoso, e Gauthier não teve chance. Depois desse incidente, Vincent mudou suas táticas. Primeiro, se manteve discreto por um tempo e depois começou a atingir os asseclas, mas não Gauthier pessoalmente, para confundir o chefe da família Gambino. Foi assim que Edilino e Bob Buriello foram mortos. Isso também foi feito porque Vincent planejava colocar um homem da família Gambino chamado James Phelan em seu lugar após a morte de Gauthier, e era necessário eliminar o círculo próximo de Gauthier para que, quando Phelan assumisse, ninguém o contestasse. No entanto, Vincent nunca conseguiu concretizar seu plano. As autoridades chegaram a Gauthier primeiro, e em breve chegariam a Vincent também, tirando-o do jogo político da máfia desde então. Desde que Vincent começou a jogar a carta da insanidade, nunca parou de seguir essa história. Ele não estava simplesmente andando por aí tranquilamente sob vigilância como uma pessoa normal, mas assim que enfrentava acusações, começava a fingir insanidade. A simulação era frequente, ele supostamente era tratado em uma clínica todos os anos, constantemente. Andando pela vizinhança de sua casa usando seu característico roupão e chinelos, murmurando algo em voz baixa e, às vezes, realizando atos inadequados, como defecar em público. O que parecia apreciar mais era fazer um espetáculo para as autoridades que ocasionalmente o vigiavam ou iam até sua casa sob vários pretextos. E Vincent estava oficialmente morando com sua mãe, que supostamente cuidava dele. Então, em uma dessas visitas, agentes do FBI o pegaram embaixo de um chuveiro, completamente nu, se protegendo com um guarda-chuva nas ruas. Quando Vincent percebia a vigilância, podia falar com árvores ou parquímetros por longos períodos, ou ajoelhar-se e começar a rezar. No entanto, nem mesmo ele conseguia detectar a tempo que estava sendo observado, o que muitas vezes levava a incidentes engraçados. Como um dia em que começou a gritar com um vizinho que estava sendo impedido pelo carro de Vincent e começou a buzinar, mas assim que avistou os agentes observadores, instantaneamente baixou o tom e voltou a ser um homem meio encurvado e meio psicótico, mesmo que alguns segundos antes fosse um homem saudável e agressivo. Outra vez, ele e seu acompanhante foram forçados a atravessar a rua por entre um denso fluxo de carros. Eles correram rapidamente para o outro lado da rua, como jogadores de futebol desviando de seus oponentes. Uma vez na calçada, ele voltou a ser um homem psicótico mal-móvel com seu acompanhante. No entanto, esses foram erros isolados que não tiveram efeito no ato geral, sendo mais desastres do que falhas catastróficas. Vincent desempenhava muito bem o papel de psicótico, e garantia que ninguém dentro da máfia entregasse sua história. Ele proibiu o uso de seu nome em conversas, em vez disso, a pessoa só podia tocar no próprio queixo para se referir a ele. Ele levava isso tão a sério que se Vincent descobrisse que seu nome havia sido usado, uma mensagem seria enviada à pessoa, e se fossem pegos em gravações com o nome de Vincent, estavam mortos. Jim também impediu outros mafiosos de tentar representar o lunático, talvez com a lógica de que se houvesse muitos loucos por aí, as autoridades levariam isso mais a sério. Chegou ao ponto de um gangster correr para fora de casa à noite com seu roupão para encontrar a namorada, e no dia seguinte recebeu um aviso dos homens de Vincent para não fazer isso novamente. No entanto, por mais que tentasse desempenhar perfeitamente o papel de louco e administrar a família da máfia em paralelo, era impossível fazê-lo sem um deslize, não apenas do tipo que descrevi antes, e cada erro convencia ainda mais as autoridades a continuar perseguindo Vincent. Começou com suspeitas de que Vincent estava os enganando. O FBI não tinha confirmação direta disso, mas havia rumores que precisavam ser verificados. Quando começou uma grande repressão à máfia nos anos 1980, ele passou a ser investigado também. Foi colocado sob vigilância, o que apenas confirmou a teoria de uma farsa. Estou falando sobre esses pequenos deslizes mencionados antes, e outros semelhantes. Os agentes pegaram Vincent realmente tendo duas famílias, alternando entre viver com uma e com a outra. E como Vincent não sabia que ambas as casas estavam sendo observadas, os agentes viram pela janela do apartamento o quão competente Vincent realmente era. Não havia dúvida de qualquer distúrbio mental, certamente não do tipo que ele mostrará aos psiquiatras.
Ele era apenas um homem comum passando tempo com sua esposa e filhos, nem mesmo usando seu roupão usual. Esta foi a confirmação final para as autoridades de que Vincent os estava enganando impiedosamente. No entanto, agora eles tinham que provar isso. Provas de que ele se comportava de maneira apropriada com sua família definitivamente não eram suficientes. O FBI tentou primeiro infiltrar o círculo íntimo de confidentes de Vincent, através do qual ele conduzia a maior parte de seus negócios, para arrancar deles a confirmação da normalidade de Vincent. No entanto, nenhum dos quatro, Venero Mangano, Dominique Chirilo, Dominique Canterino e Bob Mana, disse uma palavra às autoridades. Em seguida, tentaram grampear os telefones de Vincent, mas ele não disse nada que pudesse expor sua farsa ou provar envolvimento criminoso. Ou ele assobiava no telefone o tempo todo, como os agentes descobriram mais tarde, era um código especial, mas eles nunca conseguiram decifrá-lo. A instalação de escutas no clube social de Vincent, chamado Triângulo, também foi mal sucedida. Todas essas ações das autoridades ocorreram ao lado de uma série de outras investigações que levariam a um julgamento informalmente chamado de Caso da Comissão, onde os chefes das famílias da máfia de Nova York foram condenados em vez de Vincent. Em 1986, seria Anthony Salerno quem iria para a prisão. Até então, as autoridades ainda não haviam obtido evidências suficientes de que Vincent estava são e comandava a família, mas continuaram. O caso da comissão foi construído em grande parte com inúmeras gravações de conversas entre os chefes de outras famílias, e o nome de Vincent aparecia repetidamente. Não era o começo do fim, no entanto. Vincent permaneceu nas sombras por mais cerca de 2 anos, até que um homem que já foi próximo a Salerno, chamado Vincent Cafaro, decidiu falar. Ele apareceu perante um comitê do Senado, assim como Valachi uma vez fez, e contou tudo o que sabia sobre o funcionamento da máfia de Nova York, especialmente a família Genovese. Cafaro nomeou Vincent como o chefe da família, que, segundo ele, nunca sofreu de qualquer doença mental. Vincent estava prestes a usar novamente a carta da doença mental. Desta vez, as autoridades o agendaram para um exame com 4 psiquiatras. Durou 9 meses, totalizando 30 horas, e o que você acha que resultou disso? Sim, novamente foi considerado incapaz de enfrentar julgamento devido a uma grave doença mental. Talvez, após essa vitória, Vincent pudesse realmente entrar para a história como o homem que enganou a lei ao fingir insanidade. No entanto, o número de desertores que poderiam confirmar que ele estava realmente são aumentava a cada ano, permitindo que as autoridades revisitassem o caso de Vincent e fizessem novas tentativas de expô-lo. A próxima acusação alcançou Vincent em 1993. Desta vez, além das acusações relacionadas ao golpe das janelas, havia conspirações para acabar com 2 homens, uma tentativa de organizar a queda de Savino, além de atos cometidos durante a vingança contra Gotti. Como acompanhamento, havia acusações de extorsão e golpes relacionados a sindicatos. As autoridades descobriram tudo isso através de desertores recentes, como Alfonso Starco, Phil Leonetti e Salvatore Gravano. Esses desertores foram o prego no caixão. Após anos de atuação, o testemunho deles convenceu o juiz de que Vincent estava fingindo uma doença. Depois disso, os psiquiatras que examinaram Vincent admitiram que poderiam estar errados e que o réu poderia continuar a participar do julgamento. Mesmo assim, Vincent continuou a desempenhar o papel de um homem louco durante todo o processo, o que, pela primeira vez, não o ajudou. Em 1997, ele foi condenado a 12 anos de prisão por extorsão e participação em 2 quedas. Ao chegar à prisão, ele tinha quase 70 anos, mas ainda continuava a acomodar sua família de trás das grades. Ele não desistiu de fingir. De tempos em tempos, ele encenava visões e vozes em sua cabeça, depois dizia que estava bem e, em seguida, voltava a fazer um espetáculo. Tudo isso durou até 2003, quando um caso de extorsão e obstrução da justiça foi a julgamento. Vincent foi acusado de ludibriar as autoridades por anos ao fingir doença e continuar a acomodar a família dando ordens através de seu filho Andrew. A acusação desta vez tinha excelentes evidências de extorsão, e o caso contra seu ato era praticamente a prova de falhas. No segundo caso, seu filho poderia enfrentar uma grande sentença como cúmplice no ato, então Vincent decidiu se declarar culpado em troca do encerramento da acusação contra todos os outros envolvidos na denúncia.
Em 7 de abril de 2003, em um tribunal lotado, Vincent admitiu que vinha enganando as autoridades o tempo todo, pelo qual recebeu mais 3 anos de prisão. Seu filho, por outro lado, foi condenado a 2 anos de prisão e multado em 2,5 milhões de dólares por extorsão e associação mafiosa. De volta à prisão, Vincent foi transferido para o Centro Médico Federal para Prisioneiros em Springfield, Missouri. Por fim, embora estivesse livre de doenças mentais, sua saúde física não estava tão boa. Para o chefe da máfia na casa dos 70 anos, ele sofria de insuficiência cardíaca e renal. Vincent durou apenas mais 2 anos lá e, em 2005, deixou este mundo em uma cama de prisão. Salve família! Se você acompanha e gosta do meu trabalho, eu preciso muito da ajuda de vocês. Dá um pulo lá no Apoia-se e se torne um de nossos investigadores daqui do canal. E para os apoiadores do canal, vão ter diversos brindes para vocês, meus amigos. Então, se você quer que esse conteúdo continue rolando, dá um pulo lá no Apoia-se e se torne um de nossos investigadores daqui do canal. Valeu, família!